Olha só, Alex Pereira tem alguns adversários específicos na mira dele para fechar com chave de ouro essa trajetória absolutamente lendária no mundo das lutas. E atenção, o que ele revelou vai te deixar de queixo caído, enquanto os fãs do mundo inteiro ficavam quebrando a cabeça tentando adivinhar qual seria o confronto definitivo para Poatan. O campeão peso meio pesado do UFC já havia batido o martelo e deixado cristalino qual caminho ele pretende seguir. A decisão, prepare-se porque é de arrepiar. O brasileiro tinha estratégias grandiosas arquitetadas na mente antes de perder o cinturão no começo deste ano, naquele primeiro embate tenso contra Magomed Ankalaev, um momento que pegou todo mundo de surpresa. Mas espera aí, porque a história não termina aí. Depois de reconquistar o título das mãos do russo no início deste mês, numa performance que deixou todo mundo sem palavras, Pereira conseguiu algo impressionante. Capturou a atenção nada menos que de Jon Jones. E olha que isso aconteceu logo após um momento extremamente respeitoso durante a entrevista pós-luta dele. A energia estava insana. O astro brasileiro soltou o verbo recentemente sobre como aquela super luta potencial contra Bones no evento histórico do UFC na Casa Branca em 2026 não é a única confrontação dos sonhos que está na lista de alvos dele. Isso mesmo que você leu, tem mais bomba por vir. Dana White, presidente do UFC, não tem demonstrado muito entusiasmo com a ideia de Alex Pereira versus Jon Jones acontecer dentro do octógono quando questionado sobre isso anteriormente. Ele deixou claro seu posicionamento várias vezes, mas calma, porque a história dá uma reviravolta interessante. Porém, considerando o quão confiável e indispensável Poatan se tornou como uma das estrelas mais brilhantes da organização, gerando números absurdos e salvando eventos, não parece nada fora da realidade que ele tenha seu desejo atendido. O cara entrega sempre, e isso tem um peso gigantesco. Pereira está correndo atrás de lutas que vão elevar ainda mais seu legado já impressionante no esporte. Durante uma entrevista recente no podcast ConnectCast, ele confessou algo revelador. Estar com 38 anos de idade é um fator decisivo pelo qual ele concluiu que agora era o momento perfeito, a janela de oportunidade ideal para buscar esse confronto histórico com Jones. O tempo não espera por ninguém, e ele sabe disso, mas segura essa informação porque tem muito mais. Ele também declarou no podcast que existe um outro combate específico que ele espera fervorosamente adicionar ao seu currículo impressionante antes de pendurar as luvas e encerrar a carreira. E quando você descobrir quem é, vai surtar. Pereira recebeu uma provocação direta de Oleksandr Usyk no começo deste ano, com o campeão do UFC mirando especificamente uma luta de boxe antes de perder o título dos meio pesados. A tensão estava no ar. Defender esse cinturão após reconquistá-lo, claramente. Ele não mencionou o nome de Usyk especificamente, mas revelou suas intenções bombásticas de entrar no ringue de boxe depois que enfrentar Jones. A ambição desse homem não tem limites, definitivamente, disparou Pereira quando questionado sobre fazer a transição para o boxe. Olha, eu deixei bem claro que quero lutar boxe, a mesma coisa, certo? Quando entrei no kickboxing, não acreditaram em mim. No MMA, mesma história. No boxe vão dizer a mesma coisa, mas já estou acostumado com isso. Não me importo, só quero ir lá e lutar. Não é apenas sobre buscar mais dinheiro, eu gosto de um desafio, quero ser o melhor. As palavras dele ecoam de retornar no evento da Casa Branca, em 2026. Esse cronograma pode acabar funcionando perfeitamente para Usyk também. A sincronicidade é fascinante, apesar de tanto Usyk quanto Pereira terem outras prioridades urgentes neste exato momento. Os caminhos deles ainda podem se cruzar uma vez que tenham riscado da lista os próximos adversários em suas agendas. O destino tem seus próprios planos. E agora te pergunto, você realmente acha que Pereira tem chances reais no boxe contra um campeão como Usyk? Ou será que estamos prestes a testemunhar mais uma vez esse homem provar que os céticos estavam completamente errados? Deixa nos comentários sua opinião sincera sobre qual legado você acha que seria maior, vencer Jon Jones no MMA ou derrotar Usyk no boxe? Qual dessas conquistas te deixaria mais impressionado? Comenta aí embaixo sua visão.
desde que Khamzat Chimaev conquistou o cinturão do UFC em agosto. Os fãs e especialistas do mundo inteiro entraram em debates intensos tentando descobrir quem, se é que existe alguém, conseguiria destronar esse monstro imparável. A pergunta não quer calar. No evento principal do UFC 319, Chimaev simplesmente aniquilou Dricus du Plessis, que até aquele momento mantinha um cartel invicto dentro do octógono, uma sequência perfeita que parecia inquebrantável. A dominação foi tão absurda que ele praticamente não perdeu nenhuma troca de golpes, muito menos um único round ou a luta em si. Foi uma aula de superioridade do começo ao fim. Parece que a única chave, o único caminho possível para ao menos incomodar o campeão seria através de uma guarda de jiu-jitsu extremamente forte e técnica. E adivinha, Joe Rogan acredita que encontrou o cara que pode fazer isso. Rainier the Reader, que compõe uma das metades do evento principal do UFC Vancouver, poderia ser exatamente esse homem, capaz de causar problemas sérios para Chimaev, mas isso somente se ele conseguir passar por Brendan Allen primeiro. Essa é a condição crucial. Embora ninguém esteja prevendo que alguém vai derrotar Khamzat Chimaev neste momento específico, o cara parece invencível mesmo. Tem que existir uma discussão aprofundada sobre quem possui a melhor oportunidade de pelo menos dar trabalho. E essa conversa explodiu. Esse papo rolou imediatamente após o UFC 319 na transmissão da ESPN, quando Rogan trocou ideias com Jon Anik e Daniel Cormier. A análise técnica foi profunda e reveladora. Rainier the Reader, particularmente dado sua habilidade de lutar no chão e também sua capacidade de acertar golpes em pé, disparou Rogan enquanto discutia minuciosamente a lista de possíveis oponentes de Chimaev, especialmente aquela joelhada que ele acerta. Aquilo é brutal. Resistência, experiência, ele solta aquelas combinações com aquela joelhada longa de entrada. Ele é interessante. As palavras de Rogan carregam um peso gigantesco considerando sua experiência e conhecimento enciclopédico do esporte. Luke Rockhold, um ex-campeão peso médio por mérito próprio e que conhece profundamente o que é necessário para vencer nessa categoria, concordou completamente com essa opinião nos dias seguintes. A validação dele é significativa, ele revelou ao Bloody Elbow. Bem, quem pode lutar wrestling? De Reader, sim, ele poderia ser duro, ele poderia ser um problema sério para Khamzat. Não gosto de dar muito crédito a ele porque ele não é tão bom assim, mas ainda acho que um cara como Paulo Costa representaria problemas. A defesa de wrestling dele não é ruim, e olha o que ele fez contra Yoel Romero, mesmo que Romero não se atenha ao wrestling dele, mas ele conseguiu defender muitas quedas. Mas na realidade, eu gosto do The Reader, ele é provavelmente a escolha número 1 para essa parada, com certeza. A análise de Rockhold traz uma perspectiva única de alguém que já esteve no topo dessa montanha. O que torna The Reader tão especial é justamente essa combinação rara, um jogo de chão absolutamente elite misturado com capacidade real de causar dano na trocação em pé. Poucos lutadores conseguem balancear essas duas dimensões com tanta eficiência. A joelhada que Rogan mencionou não é brincadeira, é uma arma devastadora que já encerrou várias lutas e que poderia pegar Chimaev desprevenido em alguma transição. Imagine o caos que seria. Enquanto isso, Paulo Costa aparece como aquela opção intrigante que ninguém pode descartar totalmente. Sua defesa de queda contra Yoel Romero demonstrou uma capacidade surpreendente de manter a luta em pé, mesmo contra um wrestler olímpico. Isso não é pouca coisa, mas será que apenas defender quedas seria suficiente contra a pressão implacável de Chimaev? Ou seria necessário algo mais, uma dimensão extra que apenas The Reader parece possuir com seu jiu-jitsu de altíssimo nível? A verdade é que estamos diante de um quebra-cabeça fascinante no peso médio. Chimaev parece uma força da natureza imparável, mas todo campeão tem seu kryptonita, sua fraqueza escondida, esperando para ser explorada. E você, qual sua opinião sincera? The Reader tem chances reais de submeter Chimaev ou estamos apenas nos iludindo? Você acredita que a guarda de jiu-jitsu dele seria forte o suficiente para neutralizar a pressão esmagadora do campeão? Ou será que Costa, com sua força bruta e defesa de queda, seria uma opção melhor? Comenta aí embaixo qual lutador você...
colocaria seu dinheiro para enfrentar Chimaev e por quê? Queremos saber sua análise técnica dessa situação explosiva. Existe um motivo específico pelo qual Brendan Allen nunca treinou lado a lado com Reinier de Ridder. E quando você descobrir a história completa, vai entender que essa rivalidade tem camadas. Neste sábado que se aproxima, o UFC está de volta para Vancouver, no Canadá, trazendo um evento Fight Night que promete explodir entre top contenders. A expectativa está nas alturas. O ex-campeão de 2 divisões simultâneas no One Championship, Reinier de Ridder, está programado para encarar o classificado na posição número 9, Brendan Allen, em 5 rounds ou menos no evento principal do UFC Vancouver. A tensão está palpável. Allen entrou nessa luta como substituto de última hora, aceitando o desafio em cima da hora no lugar do oponente original de Ridder, Anthony Hernandez, que infelizmente sofreu uma lesão e teve que se retirar da disputa. A oportunidade bateu na porta e Allen atendeu. De Ridder e Allen são ex-companheiros de equipe, tendo treinado juntos nas instalações da Kill Cliff FC na Flórida. Mas atenção, a história entre eles é muito mais complicada do que parece na superfície. Allen elaborou detalhadamente sobre onde ele e de Ridder se encontram em termos de relacionamento antes dessa confrontação que promete fogo. E as revelações são chocantes. Allen está cercado por talentos de elite absoluto na Kill Cliff FC, uma academia que já viu passar por suas portas nomes lendários como o saudoso e grandioso Anthony Rumble, Johnson, Robbie Lawler, Kamaru Usman, Aung La N Sang e muitos outros fenômenos do MMA. O nível ali é estratosférico. Durante a semana de luta, Allen confirmou para Damon Martin, do MMA Fighting, que ele nunca treinou especificamente com de Ridder na academia. Isso mesmo, zero sparring, zero preparação conjunta. E tem uma razão bombástica para isso. Eu tenho amigos suficientes nessa divisão. Allen disparou antes de sua luta com de Ridder. Eu tenho caras que não vou lutar a menos que eles digam meu nome. Se eles disserem meu nome, então vamos resolver isso. E todos eles sabem disso desde o início. Pelo ouro, eu luto contra qualquer um no mundo. Então, dito isso, sim, não sou seu amigo. Não quero ser seu amigo, Allen acrescentou com uma franqueza brutal que cortou o ar. A sinceridade crua dessas palavras demonstra exatamente o tipo de mentalidade que Allen carrega para o octógono. Não vou te desrespeitar. Se você me desrespeitar, então teremos esse problema. Não vou te ajudar. Não quero sua ajuda para mim. É meio que do jeito que eu encarei isso. Allen disse sobre seu relacionamento com de Ridder, deixando cristalino os limites estabelecidos entre eles. Eu sei que eventualmente vamos lutar porque eu estava pedindo por ele desde que ele veio para o UFC, antes mesmo dele estar treinando lá. E então, para ser honesto, fui consultado sobre cada peso médio que eles queriam trazer para nossa academia. Me perguntavam, ei, você está de boa com isso? Nassourdine Imavov veio para a academia e me perguntou antes de estarmos até mesmo programados para lutar. Eu disse, sim, com certeza, seria legal ter uma nova perspectiva. Então lutamos. A diplomacia que Allen demonstrou com outros lutadores torna ainda mais gritante o contraste com a situação de Ridder. Allen revelou que de Ridder nunca o procurou para falar sobre treinar na academia dele ou sobre lutarem depois que se tornaram companheiros de equipe. O silêncio foi ensurdecedor. Nunca fui consultado nada sobre ele, nunca. Allen disse sobre de Ridder com uma frustração evidente na voz. Então eu fiquei tudo bem. Bem, que se dane eu. Bem, que se dane você também. Que tal isso? Então não é contra ele, mas contra quem quer que tenha tomado essa decisão. É o que é, declarou Allen, deixando claro que a falta de respeito veio de cima. Essa revelação adiciona uma camada extra de intensidade para o conto deste sábado. No início deste ano, as que abalaram sua trajetória com uma derrota por decisão dolorosa. O momento foi difícil. Antes disso, Allen teve sua sequência impressionante de 7 vitórias consecutivas interrompida abruptamente por Nassourdine Imavov. A parada foi brusca e forçou uma reavaliação completa. Agora, Allen tem a oportunidade dourada de invadir o top 5 com uma vitória sobre de Ridder, que permanece invicto dentro do UFC até este momento.
A chance de redenção está bem na frente dele. Não há lutador mais merecedor de uma disputa de título no peso médio do que Nassourdine Imavov neste exato momento. Isso é fato. Porém, com a performance certa na noite de sábado, uma atuação que impressione e domine, Allen pode não estar tão distante assim de uma luta pelo título contra Khamzat Chimaev. A matemática está ali, a pressão está máxima para ambos os lados. De Rhyder precisa manter sua invencibilidade intacta no UFC, enquanto Allen busca desesperadamente voltar aos trilhos e provar que aquelas duas derrotas foram apenas um tropeço temporário na sua jornada. E aí, qual sua opinião real sobre essa treta toda? Você acha que Allen está certo em guardar esse ressentimento, ou ele deveria ter sido mais profissional desde o início? Será que essa raiva acumulada vai se transformar em combustível para uma performance devastadora, ou vai atrapalhar seu jogo? Mental, quem você acha que vence essa guerra entre ex-companheiros de equipe e como acontece o final? Manda aí nos comentários sua previsão e análise completa dessa situação tensa. A gente quer saber se você está no Time Allen ou no Time de Rhyder. Khamzat Chimaev abriu o jogo recentemente sobre sua conquista histórica do cinturão peso médio no UFC 319. E as revelações que ele fez vão te deixar de queixo caído. Nas últimas semanas, Chimaev redirecionou completamente sua atenção para a categoria de peso acima, provocando diretamente Alex Pereira logo após ele reconquistar o título dos meio pesados. A audácia desse homem não tem limites. A estrela invicta finalmente se tornou campeão do UFC pela primeira vez, depois de ser considerado um dos contenders mais temidos e respeitados de toda a organização. A jornada foi intensa até chegar ao topo. Sua vitória absolutamente dominante sobre Dricus du Plessis levou Chimaev a zoar abertamente todos aqueles que previram que ele sofreria sua primeira derrota justamente na luta mais importante de toda a sua carreira. A satisfação dele foi visível. Apesar de estar tão confiante ao entrar na luta, o atual campeão recentemente revelou detalhes fascinantes sobre suas reais expectativas para aquele confronto épico. E o que ele disse vai te surpreender. Dricus du Plessis jurou publicamente que vai voltar muito mais forte depois de sofrer a primeira derrota de sua trajetória no UFC em agosto. O orgulho dele foi ferido, mas a determinação aumentou. Sua luta contra Khamzat Chimaev foi notavelmente unilateral de uma forma que poucos esperavam, com o desafiante usando seu wrestling absolutamente dominante para praticamente anular por completo a efetividade de seu oponente. Foi uma aula de superioridade técnica. Isso desencadeou especulações intensas sobre se algum dos contenders do peso médio será capaz de representar uma ameaça real para Chimaev depois de verem o quão superior ele pareceu no UFC 319. A dominância foi assustadora. Apesar da forma como ele venceu, o campeão peso médio foi extremamente respeitoso com o DDP ao refletir sobre a luta em uma entrevista recente de podcast. A maturidade dele impressiona. Ele falou de maneira elogiosa sobre a capacidade de du Plessis, enquanto também admitiu algo revelador. Ele esperava que o sul-africano fosse mais forte fisicamente quando eles se enfrentassem dentro do octógono. A honestidade foi brutal. Para ser honesto, achei que ele seria mais forte do que foi. Chimaev declarou no Badaev Podcast: ele não é um lutador ruim, eu não deixei ele trabalhar muito. Meu wrestling e técnicas de grappling estão em outro nível, é por isso, mas ele também é um lutador extraordinário. As palavras carregam tanto respeito com a confiança inabalável nas próprias melhores armas. Isso é dominação em seu nível mais puro. O fato dele ter esperado uma resistência maior de du Plessis demonstra o quanto Chimaev estava preparado para uma guerra árdua, mas a realidade foi que seu nível técnico simplesmente estava muito além. Parece que após este fim de semana que se aproxima, finalmente vamos descobrir quem será o primeiro desafiante de Khamzat Chimaev pelo título peso médio. A ansiedade está no ar. Nassourdine Imavov derrotou Caio Borralho no UFC Paris no mês passado, emergindo como um candidato forte e legítimo. Mas atenção, existe outro nome na jogada. Reinier de Rhyder ficou profundamente desapontado depois que sua luta contra Anthony Hernandez foi cancelada, tendo sido combinado contra o oponente substituto Brendan Allen no lugar.
A frustração foi real, com muitas pessoas acreditando que RDR apresenta o desafio mais interessante e intrigante para Timaev do ponto de vista técnico. Ele ainda pode emergir como o favorito da fila se conseguir ter sua mão erguida no UFC Vancouver. O momento é crucial. D-Reader possui aquelas habilidades de jiu-jitsu de altíssimo nível que teoricamente poderiam dar trabalho para Timaev no chão. Seria a única dimensão onde alguém poderia potencialmente competir com o campeão. Enquanto isso, Imavov representa um estilo completamente diferente, mais focado em striking, com capacidade de manter a luta em pé e causar dano real na trocação. São duas ameaças distintas. A verdade é que Timaev parece estar em um momento absolutamente dominante de sua carreira. Sua confiança está nas alturas, suas habilidades estão afiadas e ele já está olhando para cima, mirando Alex Pereira e o cinturão dos meio pesados. Será que alguém no peso médio consegue parar essa máquina de destruição? Ou estamos apenas assistindo Chimaev fazer uma limpeza completa na divisão antes de subir definitivamente de categoria? E você, qual sua análise honesta? Quem tem mais chances reais de causar problemas para Chimaev? D-Reader com seu jiu-jitsu de elite ou Imavov com seu striking técnico? Você acha que Chimaev estava sendo modesto quando disse que esperava DDP mais forte? Ou foi uma forma sutil de diminuir a vitória? E a pergunta que não quer calar: será que Chimaev realmente tem tamanho e poder para competir com Alex Pereira nos meio pesados? Ou essa é uma ambição perigosa demais? Comenta aí sua opinião completa. E qual caminho você acha que o reinado de Chimaev vai tomar? Queremos saber tudo o que você pensa sobre esse fenômeno.